A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Sou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Vamos ler hoje 3 capítulos na Bíblia, Mateus 23 e Lucas capítulos 20 e 21. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo, deixar seu comentário. Tudo isso dá engajamento aqui para o canal. Faz, digo mais uma vez, com que esse vídeo, com que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Detalhe, você faz tudo isso de graça, sem gastar nada. Você pode aí me ajudar a levar a palavra de Deus mais longe. Então, me ajude. Uma coisa também que você pode fazer é me seguir no Instagram. Ali no Instagram eu estarei começando um projeto. Estou falando começando porque estamos aqui em julho de 2021. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já comecei. Mas eu vou começar um projeto onde eu trarei alguns vídeos curtinhos, 1 minuto, 3 minutos, e eles serão postados ali em meu Instagram. Todos os dias também eu posto versículos bíblicos, versículo do dia para sua meditação. Amém? Então, me dê essa força aí. Se inscreva, compartilhe, comente, curta, me segue lá no Instagram. Tudo isso vai me ajudar a levar a palavra de Deus mais longe. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e assim você vai ler toda a Bíblia conosco em um ano, um vídeo por dia. Para ter acesso à playlist completa, na descrição desse vídeo tem um link e aqui também nos cards para que você tenha acesso, você possa assim fazer o seu plano de leitura. Amém? Então, vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais um dia para ler a Tua Palavra, para que juntos possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, aumentando a cada dia o nosso conhecimento, para que não venhamos a cair naquele erro que Jesus acusou os saduceus de cair neles, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Assim, Pai, possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, praticá-la e ver prosperar o nosso caminho. Pai, te peço também que o Senhor venha abençoar a vida, a casa, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. No nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém, amados? É isso aí. Então vamos para a leitura. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Que coisa, hein? É a mesma coisa do ditado popular que temos hoje em dia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era assim a vida dos fariseus, aqueles que se assentavam ali, os escribas, na cadeira de Moisés, ou seja, na principal cadeira da religião, da fé, daquilo que era a norma entre os judeus. Eles eram as autoridades espirituais, eclesiásticas, diante do povo. E Jesus está ensinando aos seus discípulos aquilo que eles ensinam acerca da lei, os mandamentos que eles vos dizem, façam, porque era a palavra de Deus. Mas não andem como eles, não façam as mesmas obras que eles façam. É triste ver muitas vezes um cristão que prega a Jesus, mas não vive Jesus. Prega a palavra, mas não vive a palavra. Ou seja, a gente pode seguir o que a pessoa está falando, mas devemos viver longe do modo de viver daquela pessoa. Continue. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Os religiosos da época viviam de aparência, como infelizmente muitos hoje fazem, querem mostrar, querem aparecer, querem honra, né? Querem estarem aí em destaque. Mas quando se fala de misericórdia, de obediência e por diante, normalmente nas suas vidas cotidianas não o têm. Continue. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Veja que coisa, né? Porque um dos títulos dados à principal autoridade religiosa dentro do catolicismo, Papa, é justamente Pai. Jesus deixa muito claro que não é para chamar ninguém desta forma. E o único que deve ser chamado desta forma é Deus. É que entenda, Deus, Jesus, né? Jesus não está dizendo que uma criança não deve chamar ao seu pai de pai. E eu não vou chamar o meu pai de pai. Nós não estamos falando aqui de pais carnais. Carnalmente, ele é o meu pai. Carnalmente, você tem o teu pai e você vai chamar de pai. Porém, espiritualmente, nós temos que lembrar que o nosso pai é Deus. Ele é o nosso pai. Não devemos estar chamando outras pessoas de pai. Até uma expressão que é muito comum de ser usada no meio do cristianismo, nós temos que ter muito cuidado com ela. Muitas pessoas têm o costume de dizer, fulano é meu pai na fé. Devemos ter muito cuidado com isso, tá? Porque Jesus deixou esse ensino. Precisamos ser criteriosos, ter cuidado com aquilo que declaramos, com aquilo que falamos. Continue. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eles traziam fardos tão difíceis, leis humanas tão difíceis de serem guardadas, não aceitavam de forma nenhuma, nem ao menos conversar ou receber um pecador, um publicano ou coisa semelhante. Eles tornavam praticamente impossível aos homens entrar no reino dos céus. Só que ao mesmo tempo Jesus está dizendo que nem eles mesmos entrariam. Então, Jesus, pelo contrário, sempre abria a oportunidade da pessoa entrar no reino. Só que, lógico, existia ali uma condição: crer em quem ele era e arrepender-se do seu pecado. Continue. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis do inferno 2 vezes mais do que vós. É um prosélito. Prosélito é um novo convertido, ou seja, eles andavam longas distâncias, ou seja, tinham muito trabalho para ganhar alguém para o judaísmo. Só que depois que ganhavam, por causa das suas ordenanças humanas, dos seus costumes humanos, do seu caráter, eles tornavam aquela pessoa mais filho do inferno do que eles mesmos já eram. Então, existe aí esse cuidado, essa preocupação, como hoje também. Nós vamos ver certas pessoas, certos ministérios fazendo coisas absurdas
e usando como desculpa, mas é estratégia evangelística. Estão transformando a casa de Deus em boate, estão tocando músicas mundanas, absurdas no altar, transformando as igrejas, os templos em casas de show, em boates, em lugar de pecado, de promiscuidade. E dizem, não, mas é para ganhar alma, é para trazer pessoas para Cristo. Porém, será que essas pessoas estão sendo ganhas realmente para Cristo ou estão sendo formadas, constituídas filhas do inferno? Precisamos ter muito cuidado com estratégias que dizemos usar para ganhar pessoas para Cristo, porque muitas vezes essas estratégias são questões naturais, questões humanas, que estão afastando mais as pessoas de Deus, firmando as pessoas em emoções e em sentimentos, não em Cristo ou no Espírito Santo verdadeiramente. Continue. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, se jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Aqui nós temos que ter muito cuidado em interpretar esse versículo, porque quando Jesus diz, ai de vós, fariseus, né, hipócritas, a respeito aqui do dízimo, né, escribas e fariseus hipócritas, por que dizimais? Parece que Jesus está falando contra o dízimo, mas não é isso. Veja que ele diz, ai de vós, porque vocês dizimam, né, vocês separam o dízimo das menores coisas, da hortelã, do cominho, do endro, ou seja, das menores hortaliças. Eles eram fidelíssimos à questão do dízimo, do sustento também da casa, da obra do Senhor. Só que eles desprezavam o juízo, a fé e a misericórdia. Eles não agiam com juízo diante das coisas de Deus, desprezavam a misericórdia, né? Tiravam dos pobres, das viúvas, e não tinham fé, não criam em Cristo, em quem ele era. E Jesus, então, é muito claro: fazei estas coisas sem desprezar aquelas, ou seja, continuem sendo dizimistas, mas não desprezem o juízo, a fé e a misericórdia. Então, Jesus, em momento nenhum, foi contra o dízimo ou mandou parar de dar o dízimo. Pelo contrário, aqui aos escribas e fariseus, ele diz que eles devem continuar sendo dizimistas. Continue. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Isso acontece muito, é muito. Às vezes, aquele obreiro, irmão na igreja, que é menos importante, qualquer coisinha que ele faz, logo é disciplinado pela liderança. Mas aquele outro presbítero, diácono, obreiro, que tem um dízimo forte na igreja, né, que é um grande dizimista, ele pinta, borda, apronta e nada de disciplina. Infelizmente, isso acontece muito. Continue. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. E aqui Jesus estava falando deles mesmos, que por fora eram belos, formosos, mas por dentro estavam cheios de imundície, cheio de podridão. Continue. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim é uma sepultura, bonita por fora, mas imunda por dentro. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Eles cuidavam ali dos túmulos dos profetas e diziam, né? Nós nunca teríamos nos associado àqueles que mataram os profetas. Ou seja, eles mesmos estavam testificando que as obras dos seus pais tinham sido obras erradas. Eles mesmos estavam sendo juízes dos seus pais e mostrando o pecado deles. Porém, eles adornavam os sepulcros dos profetas, mas queriam matar a Jesus. Continue. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Foi justamente isso que foi feito com os discípulos. Os interrogavam nas sinagogas, os açoitavam, matavam. Paulo mesmo foi um fariseu e fez isso até que viesse a se converter. Então, eles diziam que os profetas do passado, se eles tivessem convivido com eles, eles não teriam os maltratado, mas agora no presente vão fazer exatamente a mesma coisa. Continue. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que diga, bendito o que vem, em nome do Senhor. Amém, amados? Jesus já chegou aqui no momento de fazer as duras críticas que ele vinha fazendo no final do seu ministério ali aos fariseus, aos escribas, aos saduceus, todo aquele povo que era considerado a nata da religião da época, a nata da santidade da época, mas na verdade eram um bando de hipócritas. Volte comigo agora para a leitura, Lucas capítulos 20 e 21. Vamos comigo. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele disse, e também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, tampouco vos direi com que autoridade faço isto. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio.
e tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo, seja respeitado. Mas, vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E observando, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e entregarem à jurisdição e o poder do presidente. Perguntaram-lhe, dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E, entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? Respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito, que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filho, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filho. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E, respondendo alguns dos escribas, disseram: mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E, ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações.
estes receberão maior condenação. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas essa da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Sobre os sinais do fim, eu vou deixar no final aqui deste vídeo uma mensagem, uma live que eu fiz, falando justamente a respeito dos 5 principais sinais do fim, amém? Os quais, inclusive, estão acontecendo nessa presente época. Continue. Haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Nós vamos ver isso acontecer, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando os sacerdotes ali, quando os principais, quando os homens e autoridades ali da época levavam os discípulos diante de interrogatórios e eles ali lhes respondiam as questões, normalmente eles ficavam atônitos e diziam: não estão todos esses galileus? Da onde lhes vem tanta sabedoria? Era justamente isso que acontecia. Jesus lhes dava sabedoria, o Espírito Santo expunha na boca as palavras a falar. Então, é por isso que é necessário não só lermos a palavra, mas termos intimidade com o Espírito Santo. Porque em momentos em que humanamente nós não saberíamos como responder às coisas em questão à nossa fé, o Espírito Santo nos ensinará. Continue. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos serem entregues, e matarão alguns de vós. Sobre tudo isso aqui eu falo no vídeo que eu vou deixar afixado no final. Continue. E de todos serei odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegado a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas,
e na terra a angústia das nações e perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, e perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Ou seja, não é a geração que Jesus está falando esta geração, mas a geração dos sinais. A geração que vir todos aqueles sinais se cumprirem seria a geração então do fim. Próximo estamos, viu, amados? Falta pouquinha coisa aí para que se cumpram todos os sinais, para que o dia da volta de Jesus aconteça. Continue. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém, amados? Estamos caminhando aqui já para o final do ministério terreno de Jesus, onde Jesus já de forma mais aberta reprova ali os religiosos, de forma mais aberta está falando da sua morte e de forma mais aberta está falando do fim dos tempos. Então, estamos chegando aí já no final do ministério terreno de Jesus. Daqui a pouquinho vamos chegar na sua prisão, na sua morte, na sua ressurreição, e depois entraremos em Atos dos Apóstolos, que é um livro maravilhoso, conta ali o surgimento da igreja cristã. Depois vamos para as cartas paulinas e todas as outras cartas, onde nós vamos aprender muito para a glória de Deus. Hein? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo. Não esqueça também de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal se você não se inscreveu. Me ajude a levar a palavra de Deus a cada dia mais longe. Hein? Se você estiver precisando de oração, você pode mandar aqui para esse WhatsApp seu nome. Se você estiver também em alguma dúvida bíblica, pode mandar também. Eu terei aí o maior prazer em te responder. Se você puder também, ajude o ministério fazendo uma oferta através desse Pix ou através dos links que estão na descrição, das contas também que estão na descrição. Amém, queridos? Amém? Povo santo do Senhor. Então, vamos ficando por aqui com o nosso vídeo de hoje. Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!